Nossas Bíblias, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 3, e ainda no capítulo 1, os versos 12 a 16, onde está escrito assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1, 2 a 3. Agora, Tiago 1, 12 a 16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1, 12 a 16. O que vamos estudar hoje? Tiramos como tema como vencer as provas e as tentações. Como vencer as provas e as tentações? É só uma reflexão. Não vamos mostrar aqui, esgotar este assunto, mostrar todos os passos, ou querer mostrar como se nós soubéssemos uma mágica para que o crente vença as tentações e as provas. Mas nós vamos meditar com a igreja, com os irmãos, o que a palavra de Deus nos orienta nesse sentido, porque até onde eu sei, as provas e as tentações continuam acontecendo na vida dos crentes. Sim ou não? As provas e as tentações estão aí. E nós vamos ver aqui que nós precisamos saber muito bem disso. Precisamos estar atento, viu, a todas estas coisas que estão acontecendo em nossa volta. A introdução, desde o princípio, o Senhor tem permitido os seus servos serem provados, para que, como vencedores, sejam aprovados diante dos homens, dos anjos e também do diabo. É bem-aventurado aquele que, sendo tentado, permanece fiel a Deus, tornando-se assim digno de receber a coroa da vida. A natureza humana é sujeita a sofrer tentações. Porém, se dependermos unicamente da constante comunhão, tentações, porém, se dependermos unicamente da constante comunhão com Deus, teremos vitória sobre elas. Tiago enfoca a tentação no sentido de perseguição e aflição, como principal elemento estimulador da fé perseverante. A fé se torna madura quando ela enfrenta dificuldades. Tanto a provação como a tentação têm o seu objetivo de testar nossa sinceridade. Tanto a provação como a tentação têm o objetivo de testar nossa sinceridade e reconhecer nossa dedicação a Deus. Deus nos prova para fortalecer a nossa fé. Eu gosto de observar na Bíblia como Deus prova
para Ele entregar alguma coisa boa na nossa mão, primeiro Ele nos prova, Ele nos testa. E Adão passou por essa prova aqui. Todo ser humano passa por prova. Adão passou pela prova. E ele poderia ter vencido aquela prova, mas infelizmente ele sucumbiu. Ele foi vencido, porque ele faltou um pouquinho de vigilância quando ele estava enfrentando aquela prova. Para o pastor Marco Antônio chegar na posição que ele está hoje, de coronel, ele passou por muita prova. Lá no curso de sargento, prova demais. Em 85, foi correndo, foi lutando, estudando. Ele tirou nota boa lá. Saiu bem classificado. Depois ele entrou no curso de oficial. E aí não parou, não. Provado. E além de provado, ele ainda foi... alguém estava disputando com ele aqui, tentando jogar ele para trás, né, porque é uma corrida, e alguém tentando jogar ele para trás para passar na frente, não é isso? É uma guerra. Isso não é de agora. Desde a nossa concepção é assim. O espermatozoide, quando vai fecundar o óvulo, são milhões deles, mas só um fecunda o óvulo. E aquele que fecundou é campeão, é o vencedor da maratona. Assim também é a corrida, é a vida. Mas o que é tentação? Tentação é o ato, efeito de tentar. Isso é a explicação mais óbvia do português. E a tentativa sutil do mal em nos levar a pecar. É o convite ao pecado. É aquele convite sutil, bem de forma que a gente quase não percebe a sutileza, quase não percebe. A Bíblia diz assim que nós conhecemos os ardis de Satanás. Os ardis são essas artimanhas que ele usa para levar a pessoa a desobedecer a Deus. Na epístola de Tiago, tentação tem um significado de perseguições, lutas e provações pelas quais o crente pode passar. E eu quero ainda dizer aos irmãos que vencer essas provas e tentações, isto é sinônimo de herdar a vida eterna. Se o crente não vencer, se ele for vencido, ele perderá a entrada lá. É preciso vencer. Não podemos sucumbir às tentações. Não podemos cair no engano, na mentira do diabo, de falar, olha, isso agora não é pecado mais. Acabou. Olha, nós estamos no século 21, e isso não é mais pecado. Você agora pode fazer o que você quiser. Antigamente não podia fazer isso. Eu vejo que realmente algumas coisas mudaram. E algumas coisas mudaram para melhor. Lá no meu tempo, infelizmente, eu tive de disciplinar irmãos na igreja porque jogava bola. Hoje tem time de futebol dentro das igrejas. Não é? A gente fica desafiado com essas coisas. Mas tem outras coisas mais. Antigamente, se uma irmã passasse na frente do púlpito assim, ó, o pastor chamava e falava, irmã, você está passando cascavelhando. Repreendia, porque estava andando cascavelando, né? Andar com aquele salto alto, era proibido usar salto alto, era proibido usar saia rachada e uma série de coisas. Tinha muita coisa que era besteira, né? Mas isso caiu por terra. Mas tem uma coisa que não mudou, irmãos. O pecado ainda é pecado. O pecado não é permitido na vida do crente. Então, a origem da tentação. A tentação tem 3 origens ou 3 fontes.
A primeira dela é a primeira fonte, a primeira origem, é a origem da carne. A provação, ou seja, é a tentação da carne, que a Bíblia chama de tentação humana. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Tentação é tentação, não é obrigação. A tentação não nos obriga a chegar num ponto que não tem saída. Somos obrigados a ceder, porque a força é tão grande que nós não podemos. Não, a Bíblia diz que Deus nos dá força para nós vencermos. Dentro da tentação vem o escape. Deus nos dá força para vencer. Agora, isso depende de nós. Lançarmos mão dessa força ou desistir dela. Se desistir da força, nós vamos cair na tentação. E até na oração Jesus falou, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Nesse texto, nós podemos entender que tentação humana é a própria tentação da natureza carnal do homem. Tentação humana é a natureza humana caída, que é tendenciosa ao pecado. Romanos capítulo 7, versículos 5 a 8, nos diz assim, nós vamos ler muitos versículos. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu poderia pegar algo aqui da minha cabeça, da minha ideia, aquilo que eu aprendi nesses 31 anos de pastorado, e trazer para os irmãos aquilo que eu acho que é, aquilo que eu penso que é, mas eu gosto de trazer o que a Bíblia pensa que é. Gosto de mostrar dentro da Bíblia, para ninguém falar que eu estou inventando alguma coisa. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Se não tivesse na Bíblia falando que cobiçar era pecado, que a concupiscência era pecado, não havia pecado. Mas a Bíblia diz que concupiscência, que cobiçar é pecado, então, a partir desse momento, o pecado tomou corpo, tomou força. Também na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 13 e o verso 19, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Ela tem seu aspecto mau, pernicioso, iniciador ao pecado. Então, aqui vem esse conselho. Nós fomos chamados para a liberdade, mas não podemos dar ocasião, através da nossa liberdade, para pecar.
as obras da carne são estas, são manifestas: prostituição, impureza, lascívia. Temos que tomar cuidado com isso, porque está em alta este dano, este mal. Já estão tentando implantar isso até nas crianças, para que as crianças não tenham preocupação com o pecado. Estão tirando essa forma de pecado, de proibição, e estão liberando, tentando fazer com que a Bíblia deixe de existir, deixe de ter poder e eficácia na vida do crente, afetando a mente da criança. Se afetar a mente da criança, quando ele ficar adulto, ninguém vai mudar aquela concepção, aquela ideia que ele criou. Que lascívia não é pecado, prostituição não é pecado, impureza não é pecado. O significado da palavra carne na Bíblia: a carne é o centro dos desejos pecaminosos. Quando fala da carne, está falando do corpo. Romanos 13, 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando fala que é esse sistema que age em nosso corpo, não que é a nossa carne, mas é esse emaranhado de coisa. Dela vem o pecado e vem as paixões. Romanos 7, 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, quando nós estávamos debaixo do pecado, então essa força pecaminosa operava para a morte. Colossenses 5, 17 a 19. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, como nós já lemos acima. Então veja só, irmãos, existe uma guerra em todo ser humano, a guerra do Espírito contra a carne, opondo um ao outro. O Espírito nos leva a adorar a Deus. E para adorar a Deus, o Espírito de Deus fala com o nosso espírito que precisamos ser santo, porque Deus é santo. Precisamos viver uma vida diferente da vida praticada no mundo. Mas a carne já diz o contrário. Não tem nada a ver. Eu posso viver do jeito que eu bem quiser. Eu posso fazer o que eu bem quiser. Então há esta guerra dentro de nós. Na carne não habita coisa boa. A Bíblia diz aqui, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está em nós o querer. Mas quando lutamos para fazer o bem, o mal nos arrasta. Parece que tem mais força o que é errado. A tendência nossa é fazer o que é errado. Veja só, ninguém pergunta assim: o que eu devo fazer para santificar a minha vida? Para aproximar mais de Deus? O que eu devo fazer? Mas as pessoas perguntam assim: pastor, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Quer dizer, há uma tendência nossa de fazer. Alguém pergunta: é pecado tomar vinho? É pecado tomar um whiskyzinho, uma cachaça? É pecado? Há essa indagação, por quê? Porque queremos a legalidade para isso. Queremos fazer, mas não perguntamos: pastor,
se eu jejuar, se eu orar, Deus me enche de poder, me enche de graça? Não, ninguém pergunta. Porque ninguém está interessado a fazer isso. Carne não se refere ao corpo, mas à natureza carnal que nós herdamos dos nossos pais. Essa natureza. Desde lá de Adão e Eva, a Bíblia diz que o pecado passou a todo mundo, por isso que todos pecaram. Davi disse assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Que coisa tremenda, né? Nós já nascemos em pecado, ou com pecado, um pecado que vem lá de trás. Mas esse pecado que vem de lá, não nos impede de entrar no céu se aceitarmos Jesus. Mas aquele que nós praticamos nos tira da presença de Deus. Vamos ver agora segunda parte. A primeira nós vimos da carne, agora da parte do mundo, a concupiscência da parte do mundo. É o mundo como fonte de tentação. Não é o mundo físico, este mundo cósmico, a atmosfera aqui, a terra, essas coisas, não é isso não. O mundo que diz aqui é um sistema que impõe de forma persistente e sistemática o reino de Deus. E tem gente querendo dar forma a esse mundo. Tem gente querendo fazer com que isso obriga os crentes, os servos de Deus, tementes, a não obedecer esse livro. Se nós votarmos errado, vou mexer aqui agora, se votarmos errado, agora no dia 28, seremos obrigados a abandonar esse livro e a praticar todo tipo de indecência. João, ele exorta que não amemos o mundo. Lá em 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Veja aí, irmãos. Concupiscência, que alguém pronuncia errado, concupiscência. Mas está bem escrito, concupiscência. É esse desejo ardoroso de fazer as coisas erradas, de pecar. Desejo de desobedecer a Deus. Então, isto há no mundo. A concupiscência da carne, quer dizer, o desejo da carne e dos olhos. Diz que aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Mas aí o olho viu, o coração desejou. Vem pelos olhos, desce para o coração. E de lá vai para a alma, contamina o corpo. Jesus falou, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será treva. Tudo isto é fonte de tentação, viu? Agora vamos ver da parte do diabo, é a terceira parte, da parte do diabo. É a fonte mais cruel da tentação. Seu caráter é sempre destrutivo. O diabo é mais persistente. Nem Jesus escapou dele. Ele tentou até Jesus. Se ele tentou Jesus, veja que nós seremos na mão dele. Jesus foi tentado. É a fonte mais terrível e avassaladora da tentação. Dela não escapou nem mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, verso 1 diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
o Espírito Santo, o Espírito de Deus, levou Jesus lá no deserto. A tentação de Jesus foi mais cruel do que a nossa. Foi o único que não caiu na tentação e na lábia do diabo. Vem lá a tentação da carne, a tentação do mundo, você venceu a da carne, você venceu a do mundo, aí vem a do diabo. São 3. E essa do diabo é persistente. Ele vem para derrotar mesmo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O negócio dele é descascar mesmo, arrancar a casca, quebrar e deixar a pessoa bem ruim. Foi o que ele fez com alguns homens, que a Bíblia fala. Foi o único que não caiu em pecado, né? Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Se alguém fala assim, não, mas tentação de mulher, ver uma mulher bonita, ver isso e aquilo, Jesus passou por isso. A Bíblia diz que Satanás levou Jesus ao monte alto e mostrou toda a glória do mundo. Agora, nós não vamos indagar Jesus, o que o senhor viu lá? Eu creio que Jesus viu praias, mulheres nuas. Ele era um jovem de 30 e poucos anos, viu tudo aquilo, mas ele defendeu, ele lutou contra o diabo com a palavra. Os homens de Deus foram tentados. Homens de Deus como Abraão foi tentado, Sansão, Davi e muitos outros foram tentados pelo adversário, por Satanás, e fizeram o que não era da vontade de Deus, com sérios prejuízos para as suas vidas. Alguns deles caíram, foram tentados e caíram. Eu começo a pensar, a lembrar, quando eu era bem mais novo, garoto, junto com a turma, nós fazíamos formas de pegar pássaros. E tinha uma que a gente chamava de visgo. O visgo é uma cola que tira de uma certa árvore e você coloca no galho. Aí você põe uma comida ali, antes de pôr o visgo, você põe a comida, uma ceva. O passarinho vai lá todo dia comer. Todo dia come. Você espera ali alguns dias, ele comendo. Aí você passa o visgo. E ele vai lá, quando ele senta com as suas patinhas, coloca naquela árvore, ele não dá conta de desgrudar mais. Fica grudado no visgo. E não dá conta de soltar. O pecado é desse jeito. Vai amansando. Vem de pouco. Vai um dia. Vem outro. Outro dia, é uma falazinha, um elogio, né? Vem um elogio. Nossa, mas você está novo, hein? Moço, você está um gatão. Ou você está uma gatona. Está bonita. Meu Deus, o tempo não passa para você. Começa por aí. E depois vai chegando. Chega um momento que chega um convite para tomar um café junto, uma janta, um almoço, e aí vai. De repente o camarada está do outro lado do rio, ou a camarada está do outro lado do rio. Depois que pecou, aí o diabo sai de cena e deixa o camarada sozinho, arruinado, envergonhado. Foi isso que aconteceu com esses homens de Deus, viu? E pode acontecer conosco também, se não tomarmos cuidado.
Os homens comuns são tentados. Os homens são tentados a praticar toda espécie de males e crimes, como, por exemplo, violência, tentação para praticar violência, estupros. Olha, escuta aqui que eu vou falar. Tem mulheres aí que, usadas pelo maligno, vai tentando o camarada e ele pensa que ele está com a bola toda e ele vai dar um beijo na mulher sem a permissão dela. É chamado de estupro, né? A pessoa que é forçada, beijou a pessoa sem permissão daquela pessoa, é estupro. E a pessoa pode ser presa, passar a mão no corpo da pessoa, da cadeia. E não é só isso, além de ser pecado contra Deus. Olha, então vem aqui. Os homens são tentados a praticar toda espécie de males e crimes. E nós vimos aqui violência, estupros, brigas. Tem crente que briga, irmãos? Não tem não, né? Não tem. Não tem. Crente que briga? Misericórdia. Pois é, isso aqui, ó, é tentação. A pessoa fala assim, eu sou crente, mas meu braço não é não. A minha mão aqui, não. E comigo o negócio é isso. Eu estava ouvindo um vídeo, um moço que se diz que é pastor, e aí ele começa a falar desse sistema que está aí ele começa, de repente, ele perde a estribeira e começa a xingar. Falei, aí não, ué. Que pastor é esse? Como é que começa a xingar com tanta raiva? Temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que nós temos que amar até os inimigos. Se alguém obrigar você a andar com ele uma milha, vai com ele 2. O evangelho mudou? Nós temos que guerrear, sabe aonde? É lá na urna. Lá nós temos que a briga nossa é lá. Se votou errado, aí vai pagar o preço por isso. Ó, ciúmes. Será que tem crente ciumento? Não é só ciúme da esposa, não, e nem do esposo. Não. Tem gente que tem ciúme do outro. A irmã, quando vê a outra cumprimentar a outra, ela já entra em... Fica vermelho igual um peru, né? Pensando, agora a amiga dela é só fulano. Agora é só ela lá que é amiga. Ciúmes, guerras. Meu Deus, quantas guerras. Mentiras. Quando alguém está com muita raiva do outro, aí ele mente, inventa coisa para denegrir a imagem do outro. E isso é pecado. Calúnias, além de ser pecado, é crime. Está aqui um jurista aqui, ó, que tem OAB, né? Calúnia é crime, roubos, misericórdia, mas crente não rouba, não. Não, rouba? Tem algum crente que rouba? Aí perguntou lá para Malaquias, roubará o homem a Deus? É Deus falando ali. Aí ele diz, todavia, vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí ele ainda dá a sentença, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Então, vem, os crentes são tentados. Aqui fala os homens comuns, agora os crentes são tentados. Irmãos, tem gente que não dá conta nem de ouvir essa palavra. Você começa a falar, ele dá uma inquietação e o trem mexe mesmo. Quando eu estava estudando isso aqui, eu apanhei que só. E o chicote vinha e Jesus tem misericórdia. E a chibata em cima. Não pensa que o primeiro a apanhar foi eu. E aqui eu estou apanhando também. Até os crentes em Jesus são vítimas das ações do maligno, causando prejuízos
a igreja do Senhor com escândalos. Escândalos. Tem gente que não tem temor. A Bíblia fala para nós andarmos de forma a não causar escândalo. Parece que é 1 aos Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Escândalos, calúnias, invejas, divisões, rebeliões. Tem gente que faz aquela rebelião. Olha, eu já dirigi igreja, escuta aqui, olha para mim aqui. Eu já dirigi igreja que o povo fazia greve. Greve de ir para a igreja. Eu não vou. Não gosto do jeito que o pastor fala, esses ensinos dele. E aí fazia greve. Greve de entregar o dízimo, segurou o dízimo. Greve de todo jeito. Então veja isso. Até os crentes em Jesus são vítimas das ações do maligno, causando prejuízo à igreja do Senhor, com escândalos, calúnias, invejas, divisões. Quantas igrejas são divididas? O camarada sai e arrasta um punhado de gente. Divisões, rebeliões, busca pelo poder. A pessoa, quando quer buscar o poder, ele começa a solapar o outro. Ele começa a tirar a terra que está debaixo do pé do outro, que é para ele ficar sem lugar, e ele joga ele para trás e fala: chefe, esse camarada aí é assim, é desse jeito, começa a mentir para ele assumir. Fala: para mim tomar o lugar dele aqui, eu tenho que mentir. Não sabendo que tem alguém com o olho como mais brilhante do que o sol, olhando para mim assim, Sebastião, estou de olho em você, negão. Estou te olhando. Eu estou te vendo. Viu? Não vou falar com ninguém, eu falo comigo. Ele está olhando só para mim. Os irmãos, graças a Deus, são tudo santos. Graças a Deus. Politicagem religiosa. Começa com a politicagem. O camarada quer aparecer. O crente só aparece, irmão, se ele ajoelhar diante de Deus. Se ele ajoelhar, Deus vê ele. Aí ele aparece. Mas esse crente que fica mostrando e faz um trem aqui, tira a foto e manda lá para o pastor presidente. Pastor, estou aqui. Filho. Aqui nós fizemos assim, pastor. De jeito. Está de jeito. Ele, todo culto ele filma e manda, porque ele quer mostrar. Mostra trabalhando, faz o trabalho, seja, a Bíblia diz, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. E tantas outras coisas ruins que acontecem no meio. Segundo, não vai dar para a gente falar porque a hora não dá. O processo da tentação. A tentação se constitui em um processo composto pelo seguinte passo. Olha, veja só, a tentação ela não vem de uma vez assim, não. Primeiro, vem através da atração. Tiago 1, 14, a parte A. Mas cada um é tentado quando atraído. Quando achamos que algo é importante. Olhamos, nossa, mas que rosa linda. Essa rosa é rosa mesmo, é rosa, né? Eu sou ruim de cor. É rosa. Nossa, e aí quando a pessoa é atraído, aí mostrou interesse. A pessoa viu aquilo. Rapaz, esse negócio aqui é bom. Primeiro passo, atração do desejo. Primeiro vem a atração pelos sentidos. Visão, audição, olfato, gosto e tato. Meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade, não. E isso tudo é o engodo, é a isca, para chegar lá no
no grude, na cola, para grudar. E além disso, antigamente a gente usava um outro método que chamava arapuca. Você coloca uns grãozinhos de arroz, bem pouquinho, e quando chega debaixo da arapuca, você coloca aquele monte de arroz. Aí vem de lá o pássaro, inocente, como aqui, como ali, ele entra debaixo da arapuca. Quando ele toca em determinado local da arapuca, ela desarma e pronto. Está travado ali, não tem mais jeito, está preso. Desse jeito é o pecado. Ou isso não acontece? A pessoa é atraída e é seduzida, engodada pela própria concupiscência. Ele fica, parece que cego. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concepção do pecado. Também chega um ponto que não é pecado, mas daí para frente vamos ver. Na mente, nos pensamentos, o desejo é concebido. É lá dentro que concebe. Tiago 1,15, a parte A. Depois, havendo a concupiscência concebido, veja só, nesse ponto, ainda se pode evitar o pecado. Foi concebido o pecado, mas o caboclo ainda pode sair fora. Não, não vou. Eu vou sair fora desse negócio. Vou sair fora. O pecado é gerado, Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, aí não tem mais jeito. Gera a morte. Depois que a pessoa praticou, cometeu o pecado, aí é uma expectação horrível de juízo e um pavor do fogo do inferno que vem sobre a vida da pessoa. Um desejo de não ter nascido. Tem gente que vai ao suicídio. O pecado nasce na mente. Alguém pode adulterar só na mente. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Foi falado isso lá para os antigos, na lei. Lá nos 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmãos, lá na mente o pecado já foi praticado. Mas esse pecado lá na mente, como diz Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se a pessoa ainda voltar atrás, pedir perdão, a Bíblia diz lá em João: filhinhos, não pequeis, mas se porém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Glória a Deus. A consumação do pecado. Tiago 1,15b. E o pecado sendo consumado gera a morte. A pessoa morre. Não fisicamente, mas espiritualmente. E depois que morre, um crente morto dá trabalho demais. O crente morto não gosta de vir na igreja. O crente morto, ele não gosta de orar. O crente morto não lê a Bíblia. O crente morto, ele vive brigando, acusando. Não tem paz, não tem comunhão com Deus, porque está morto. É preciso ressuscitar. A morte nessa passagem é a morte espiritual.
Nesse ponto, só há solução se houver arrependimento enquanto está vivo. Não adianta missa de 7º dia, de 14, de 21, não adianta não. Se a pessoa está viva, ele pode consertar toda hora, Deus está disposto a perdoar, sim ou não? Mas se a pessoa morreu, sela tudo, aí acabou. Aí ele vai ter que encontrar lá do outro lado com o juízo. É importante entendermos esse terrível processo, a fim de que nos resguardemos dele. Alguém já disse que ninguém pode impedir um pássaro que voa sobre sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho nela. O pássaro passar voando, eu já teve caso de pássaro passar e bater na minha cabeça, mas fazer ninho não. Aí é possível, né? Isso ilustra o processo da tentação. A tentação em si não é pecado. Você pode até passar pela tentação. Pecado é praticar o que a tentação sugere. Observação, a diferença entre tentação e provação. A tentação é sempre uma indução ao mal, ao pecado. A provação, no entanto, não tem esse sentido. O sentido da provação, como o próprio nome sugere, é provar seu amor, resistência, fidelidade e dedicação a Deus. Então, lá na polícia militar, nós não éramos tentados, mas éramos provados, para ver a resistência, se dava conta ou não. O irmão Edivaldo fez direito também, advogado. Para chegar nesse ponto, teve que passar por muita prova, né, irmão? Estudar muito. E eu fico impressionado com os livros dos advogados. É uns livrão dessa grossura. Outro dia eu vi um advogado com um livro, vadimécum. Rapaz, um bichão desse tamanho assim, aquele livrão. Eu falei, Jesus, como é que um homem sozinho dá conta de carregar um trem desse? Eu pego um livrinho assim para me ler, misericórdia, dá um trabalho. Eu falo, Jesus, aí eu fico contando quantas páginas. 1, 2, 3, se é 20 páginas, meu Deus, até eu chegar no fim, 20 páginas. Não, lá tem 1000 e tantas páginas. Foi o que o pastor Marco contou aqui. Ele teve que ler muita coisa. Não é? Ó, espera só um pouquinho, irmãos, hoje, espera um pouquinho. Terceiro, os 7 passos para vencer a tentação. Olha lá, primeiro, saber utilizar a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, não deu chance ao diabo para conversar muito com ele. Cada coisa que o diabo ia fazendo, Jesus citava um versículo. Não tentará o Senhor teu Deus. Só a ele servirás. Vai-te, Satanás. Né? Então, nós temos que usar a palavra. A cada insinuação do maligno, ele usava a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 14b.
o irmão Nivaldo me disse, olha pastor, já estou no Apocalipse, já estou terminando a leitura. Então, nós começamos em janeiro. Eu estou aqui em Mateus ainda. A irmã Irene já terminou, muito tempo. A irmã Irene, no ano passado, leu parece que umas 3 vezes a Bíblia. Então, tem gente que lê, nós temos que ler, porque a Bíblia diz assim, que o Senhor nos fará lembrar. Como você vai lembrar de algo que você nunca leu? Para lembrar dos versículos, tem que ler. Segundo, ter vida de oração. Primeiro, saber utilizar a palavra de Deus, ter vida de oração. Jesus nos mandou orar sem cessar, para não cairmos em tentação. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orai sem cessar. A maioria dos crentes hoje não oram. Será que isso é verdade? Não ora. Tem gente que levanta cedo, não ora. É como se fosse um animal. A gente tem que levantar e ir lá na beira da cama mesmo, dobra o joelho, agradece a Deus pela noite que Ele nos deu, livramento e tal, e vai. Passa o dia em oração, chega à noite, na hora de dormir, ora, na hora de comer, ora, na hora de tomar água, não sabe que mal tem naquela água, ora todo o tempo, a Bíblia diz orai sem cessar. Alguém disse, o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante de nossas orações. O diabo tem medo do crente que ora. O crente que ora, ele tem medo. Ter conduta de vigilância é a terceira parte. Jesus enfatizou a importância da vigilância para não cairmos em tentação. Mateus 26, 41a. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ter disciplina é o quarto. Falando sobre o atleta cristão, Paulo diz que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Está em 1 Coríntios 9, 25, a parte A. O atleta, todo aquele que está lutando, de tudo se abstém. Porque uma gravata, se o cara está lutando, está com uma gravata, o caboclo pega aquela gravata, mata ele enforcado. Ele tem que tirar tudo, viu? Tudo que ele puder tirar, tira para poder lutar bem. Em seguida, ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. É um perigo a gente pregar para os outros, dar ensino e depois todo mundo vai embora e a gente fica, hein? Não é fácil, não. Muitos caem, por exemplo, na tentação do sexo, porque não sabe controlar seus instintos. Fica cutucando o cão com vara curta. Não, eu tenho firmeza, pai. Não, o negócio não é assim não, ninguém vai me levando não. E ele vai indo. Não, eu sou forte. Quando ele menos espera, ele está todo enrolado. É igual a sucuri faz. Chegou perto, ela dá o bote, enrola e tira o fogo do caboclo e aí pronto. Nesta área do sexo, não tem doutor. Quem se envolveu com isso caiu mesmo. Por isso que José saiu correndo. A Bíblia diz que não podemos correr do diabo. O que nós temos que fazer? Humilhar a Deus, resistir o diabo, firma o pé aqui assim, ó. E quem é que foge? Ele. E ele fugirá de vós. Mas a prostituição, Deus fala, fugir da prostituição. Sai correndo, meu filho. Corre enquanto você pode. Sai fora. Fugindo da tentação, buscando a santificação. É preciso, muitas vezes, o crente correr da tentação, fugir dela. É preciso que o crente viva a separação integral para Deus. Está em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Resistindo ao diabo, é a outra forma. O inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada um de nós. Mas com determinação e resistência no espírito, é possível sermos vitoriosos. 1 Pedro 5, 8 a 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. José, o jovem hebreu, lá no Egito, mesmo pagando o terrível preço, não se deixou vencer pelo pecado do adultério. Foi vencedor e exaltado por Deus. A mulher do Potifar não era uma mulher qualquer, não. A mulher era uma mulher mais bonita. E ela vivia no banho de mirra. Tudo quanto era perfume, a mulher passava. Bonita, e ficava naquela cama lá, toda preguiçosa. E José, servindo, passava. Chama o José para mim. José ia lá e falava assim: ei, rapaz, você é um gatão, viu? José, acho você lindo demais. Um dia, enquanto estava falando, José estava lá, caladinho. Mas um dia ela veio, ele passou mais perto, ela avançou nele, pegou na camisa dele, ele fez assim, a camisa ficou na mão e ele, ó, foi parar na cadeia, mas não pecou. Homem é esse, viu, irmãos? Tem gente que fala, não, macho não rejeita isso, não. Macho mesmo é aquele que consegue fugir da prostituição. Ocupando a mente com as coisas espirituais. Está acabando. Está acabando. Isso se consegue através da oração, do jejum, estudo da palavra, frequência à igreja, assíduo à igreja, louvando e adorando o Senhor e participando da obra de Deus, santificando a mente, a vida e o corpo. Tem gente que fala assim, não, eu quero ficar só quietinho. Não, irmão, faz alguma coisa. Não, na igreja eu só sou um membro de banco. Todo mundo aqui pode fazer alguma coisa. Sabe o que eu fiz quando eu aceitei Jesus? E com 15 dias eu fui escolhido para ser cooperador. 15 dias. Nunca mais parei de trabalhar. Eu, novo convertido, olhava assim, olhava, sentado, olhava para a porta. Não tinha ninguém na porta. Eu corria para lá. Nem sabia se eu podia ficar. Aí alguém ia passar, vamos entrar, chamar, vamos entrar. O culto está uma benção, vamos entrar. Acho que eles ficaram assim com medo de me ofender e deixou trabalhando. E eu fui envolvendo, de repente me chamou para ser o presidente da mocidade. Com 3 meses de fé. Fui batizado nas águas. Jesus me batizou com o Espírito Santo com 1 mês e 5 dias. Assumi a mocidade, fiquei 4 anos. Nesses 4 anos eu fui consagrado a diácono, em 72. Em 72 fui consagrado a diácono. O senhor era menino, né? Pois é. Tinha 8 anos de idade. E eu já tinha 22, né? Isso se consegue através da oração, eu já falei isso aqui. Por quê? 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, é o nosso corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Isso também é pecado, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Considerações finais. A tentação, no seu sentido mais comum,
é um processo terrível da parte do homem, do mundo e do maligno, cuja finalidade é destruir a fé cristã, a santidade, a comunhão com Deus, levando o crente a pecar. Para vencer, é preciso fazer como Jesus, que usou a espada do Espírito, a palavra de Deus. É preciso usar as armas que Deus colocou à nossa disposição, à disposição dos seus servos em Cristo. Em Cristo, somos mais que vencedores. Romanos 8, 37. Que Deus abençoe e saiba de uma coisa, que a intenção de trazer essa palavra não foi querer envergonhar ninguém, foi porque a minha responsabilidade é preparar uma igreja para ir morar no céu. E para nós irmos morar no céu, nós temos que abster disso. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos só cantar um corinho, enquanto os irmãos tiram a oferta aqui. Viu? Vamos cantar um corinho. Tem aqui, quem é? Quem pode tirar a oferta? Tem algum diácono aí que possa vir aqui à frente? Glória a Deus. Nós vamos cantar aquele corinho. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor. Uma certa feita, irmãos, para terminar, um pastor disse para mim assim: Sebastião, se você continuar falando de pecado, você vai ficar sozinho na igreja. Falou isso para mim, ele não está mais no campo de Vila Nova. Falou para mim: para com isso, rapaz, tem jovem na igreja, você pega falar essas coisas, você tem que falar de outras coisas. Eu falei: é a única coisa que eu sei falar. Então, tirar isso de mim, eu não vou ser pastor mais não. Eu não sei mentir, enganar os outros. A única coisa que eu sei falar é da Bíblia. Se tirar isso de mim, acabou. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos, às 15h30, a tarde da bênção. 15h30, tarde da bênção aqui. Quinta-feira, nós teremos um culto abençoadíssimo aqui, começando às 19h30. Até às 21h. E sexta-feira, oração, das 20 às 21h. Tem. Quarta-feira as irmãs vão estar ali, né? Mulher única. E tem o culto nos lares, né, irmão? Tem um culto nos lares, os irmãos vêm aqui para a porta da igreja. Vai ser aonde? Aí os irmãos vêm para cá, né? Que o irmão Nivaldo vai encaminhar os irmãos lá para o culto. E no domingo, nós teremos a escola bíblica dominical, aquela escola maravilhosa, né? Nós teremos aqui às 9h da manhã, terminando lá mais ou menos 10h30. E à noite teremos um culto abençoado aqui de ceia. No domingo passado não tivemos a ceia, porque foi o negócio da política, e eu mais ou menos fiquei pensando, não vai comparecer o povo tudo. Eles vão ficar querendo saber o resultado e tal, né? E aí
foi dito e feito, veio poucos irmãos, mas foi um cultão, culto abençoado, viu? No domingo. Perdeu quem não veio. E aí, nós teremos a ceia do Senhor no domingo. Vamos ficar de pé. O irmão Edson vai fazer a oração e o pastor Marco Antônio vai dar a bênção apostólica, pois ele estando aqui, ele representa o nosso presidente. Aí ele me deu a honra de eu falar hoje, né? Ficou aí, teve que ficar ouvindo. Então vem aqui orar. Louvado é o nome do Senhor por esta palavra tão rica, né? Que realmente nos venha nos despertar para as atrocidades que o inimigo tem se levantado. Ele não está aí para angariar o mundo, não. Ele está aqui para angariar, para arrebanhar o povo que Deus escolheu. E nós vamos permanecer firmes, porque enquanto Deus estiver falando conosco, estiver conosco, nós seremos mais do que vitoriosos. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos a Ti, ó Senhor, pela infinita graça que o Senhor dispersa sobre o Teu povo na face da terra. Pai querido, nós somos, ó Senhor, Pai querido, mais do que grato, mais do que vencedor, porque Tu és conosco, Senhor. Continue com as Tuas mãos, ó Pai, sobre o Teu povo, Pai querido, para guardar e abençoar. Pai querido, com Teus ouvidos inclinados, Senhor, Pai querido, a ouvir-nos, ó Senhor. Pai querido, com a Tua boca aberta constantemente, Senhor, falando conosco, ó Deus. Pai querido, de qualquer forma, Pai querido, exaltando, administrando, ó Pai. Pai querido, nós te louvamos e pedimos a Ti, ó Deus, que nos guarde, Senhor, nesses dias maus. Pai querido, nos dê a cobertura santa, acampando Teus anjos, Senhor, o Teu exército, Pai querido, em volta do Teu povo, que clama, Senhor, ó Deus, e que Te busca, ó Deus amado. Pai querido, dai-nos uma mente aberta, Senhor. Pai querido, estamos prestes, ó Deus amado, a fazer algo, Pai querido, a mudar, Senhor, e dar um basta também, Senhor, ó Deus amado, nas atrocidades e nas astúcias que o inimigo tem colocado, Senhor, Pai querido, à nossa frente. Pai, dai-nos, ó Pai querido, a sabedoria para votarmos no dia, Senhor, 28, Pai querido, com muita graça. Pai querido, dando, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, um pouco mais de fôlego, Senhor, para que nós possamos cumprir o Teu ide nesses últimos dias. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós te pedimos, ó Pai, dai-nos a vitória sempre e sempre em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Façamos assim, irmãos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.